Para conseguir uma passagem livre e viver em meio aos humanos, a filha do diabo é matriculada em um colégio e precisa espalhar o caos e convencer os jovens a se juntarem aos demônios do submundo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Minha Namorada Diabolicamente Boa, de 2018. Então preparem-se, é hora do recap! Na cidade de Berlim, capital da Alemanha, o diabo conversa com um dos seus assessores sobre estratégias para aumentar a maldade no mundo. Ao contrário do que muitos acreditam, ele não é um cara vermelho com cascos e chifres retorcidos, mas sim um homem com aparência comum que comanda um grande império. Inclusive, ele tem uma filha chamada Lilith, que passa a maior parte do tempo tentando espalhar o caos para irritar o seu pai. Quando chega em casa e vê o professor de Lilith amarrado em uma cadeira, o diabo fica furioso e o liberta após dar um sermão em sua filha. Neste momento, o professor tenta pedir demissão, mas é obrigado a continuar sua aula como se nada tivesse acontecido. O grande objetivo do diabo é ensinar a sua filha a seguir os seus passos para que ela possa substituí-lo no futuro. Segundo ele, tudo é permitido para fazer os humanos se sentirem tentados a seguir o caminho do mal, exceto magia. Depois de vários anos estudando como ser uma pessoa má e influenciar as pessoas, Lilith não vê a hora de colocar os seus aprendizados em prática, mas seu pai afirma que ela ainda é muito jovem para se misturar com os humanos. Quando descobre que terá que esperar até os 18 anos para poder deixar o inferno, a jovem fica furiosa e quase incendeia o tapete do seu quarto. Naquela noite, enquanto dorme, o diabo recebe uma visita da garota, que propõe um acordo a ele. A jovem pede que o seu pai a deixe ficar com os humanos por um ano, para que ela possa provar que é capaz de influenciá-los a seguir o caminho das trevas. Ao ouvir isso, o diabo decide topar o desafio, mas afirma que Lilith ficará fora por apenas uma semana, e se ela provar que consegue desempenhar esse trabalho, poderá permanecer no mundo dos humanos. Na manhã seguinte, após fechar o acordo com seu pai, a jovem é enviada para uma escola que fica numa pequena cidade próxima à capital, e é informada de que o seu alvo é uma garota chamada Greta Bernstein. No carro, enquanto está a caminho do destino final, o diabo entrega para sua filha uma esfera chamada Lochner, que é capaz de medir a temperatura de suas emoções. O ideal é que a esfera sempre continue preta, pois se a cor mudar, isso indica que Lilith está deixando de ser malvada. Ao chegar na casa da família Bernstein, Lilith é recebida com muito carinho por Greta e sua mãe Sybil. A jovem ficará hospedada naquela casa por uma semana e naquela noite se senta à mesa com toda a família para comer o jantar preparado por Gabriel. Depois do jantar, quando toda a família se reúne na cozinha para lavar a louça, Lilith pede que Greta entregue os pratos para ela e os derruba no chão. Neste momento, Sybil aparece e Lilith fica surpresa ao ver Greta assumindo a culpa do acidente. Quando percebe a forma amorosa como os pais da garota a acolheram, a filha do diabo se sente confusa, pois não acreditava que poderiam existir seres humanos assim. Naquela noite, após fazer algumas perguntas, Lilith descobre que Greta não tem nenhuma amiga e encontra algumas fotos de um rapaz escondidas dentro do guarda-roupas dela. Pela manhã, Lilith se recusa a ir para a escola de bicicleta e obriga Greta a acompanhá-la no ônibus. Ao entrar no veículo, a jovem cumprimenta seus colegas de classe, mas Melody e Daria a ignoram completamente. Em seguida, Ed e seus amigos entram no ônibus e começam a implicar com os outros alunos. Quando se aproxima de Greta, ele cola um chiclete no cabelo da jovem e Lilith decide dar o troco naquele demente. Após beber o perfume de Melody, ela assopra as chamas de um isqueiro e queima os cabelos de Ed. Assustado, o valentão se afasta e vai se sentar bem longe dela. Ao chegar na escola, a jovem vê um grupo de pessoas reunidas ao redor do prédio e o diretor do colégio, que também é o pai de Ed, tenta convencer Samuel a descer do terraço. Quando Pappenhoff ameaça chamar os bombeiros, o garoto decide sair de lá e vai para a aula. Naquele dia, a professora de matemática entrega uma prova para os
os alunos, e Samuel é o primeiro a deixar a sala, pois não respondeu nenhuma questão. Enquanto todos tentam resolver as questões, Lilith pesquisa a prova na internet e consegue colar todos os cálculos. Porém, quando ela está prestes a entregar a avaliação para a professora, Greta percebe que sua amiga copiou as questões da prova errada e enfia a folha na boca. Após sair da sala, a jovem revela que Lilith estava com a prova B e copiou as respostas da prova A. Se Greta não tivesse agido, a professora descobriria que Lilith colou e ela correria o risco de ser expulsa em seu primeiro dia de aula. Por sorte, graças ao seu histórico impecável, Greta não é castigada e durante o intervalo Lilith vê o rapaz por quem a sua nova amiga é apaixonada. O problema é que Carlo é um cara mulherengo e sempre está atrás de uma garota nova. Quando descobre que Greta nunca teve coragem de confessar os seus sentimentos para ele, Lilith tem uma ideia diabólica para partir o seu coração. Após dar um perdido na menina, ela se aproxima de Carlo e oferece dinheiro para que o rapaz convide Greta para um encontro. Neste momento, ela rasga a cédula ao meio e afirma que entregará a outra metade daqui 3 dias, quando Carlo começar a ignorá-la. Assim que Carlo se afasta para falar com Greta, Lilith vai atrás de Samuel, pois ficou intrigada com ele. De repente, Ed aparece para pegar o seu relógio roubado de volta, mas Samuel consegue escapar. Quando vê Lilith zombando dele, Ed ordena que seus amigos ensinem uma lição a ela, mas a jovem usa uma placa para golpeá-los. Facilmente, a filha do diabo consegue derrotar os covardes que tentam atacá-la e bota os delinquentes para correr. Ao ver os seus amigos sendo humilhados publicamente, Ed se acovarda e, em vez de tentar vingá-los, ele decide fugir. Impressionado, Samuel convida Lilith para ir a uma lanchonete e revela que comprou uma passagem só de ida para Berlim. O rapaz pretende abandonar a escola e se mudar para a capital em breve. Durante a conversa, Lilith revela que nunca viu o mar, então Samuel a convida para subir na Torre do Sino. Naquele dia, a jovem entra numa igreja pela primeira vez e sente arrepios ao caminhar por aquele lugar. Quando finalmente consegue chegar à torre, Lilith avista o oceano e Samuel aproveita o momento romântico para beijá-la. Assustada, a garota imediatamente o empurra para longe e vai embora. Ao chegar em casa, Lilith é recebida por Greta e conta para ela o que aconteceu. Nessa hora, a jovem percebe que sua amiga está diferente e chega à conclusão de que ela está apaixonada. Apesar de negar os seus sentimentos, ao segurar a esfera que ganhou de seu pai, Lilith percebe que ela mudou de cor e começa a ficar preocupada. Nessa hora, ela recebe uma ligação do seu pai e descobre que um de seus sócios foi demitido por se apaixonar, pois o diabo acredita que demônios apaixonados são completamente inúteis. Na tentativa de mudar o seu foco em Samuel, Lilith decide ajudar Greta a encontrar uma roupa para ir ao encontro com Carlo no dia seguinte. Apesar de não estar acostumada a usar maquiagem e aquele tipo de roupa, Greta acaba gostando do que vê no espelho e agradece sua amiga pela ajuda. De repente, ela escuta alguém chamando na janela e descobre que Samuel foi até lá para falar com Lilith. Ao ouvir a voz do rapaz, a ruiva decide subir no telhado para encontrá-lo e Samuel pede desculpas pelo beijo. Em seguida, o jovem a convida para o encontro, mas Lilith recusa o convite e volta para o quarto. Pela manhã, quando está a caminho da escola, Greta é barrada na porta por sua mãe, que a proíbe de sair vestida daquele jeito. Ao tentar refutá-la, Lilith também acaba sendo obrigada a trocar de roupa e ambos vão para a escola usando vestidos de tricô. Quando elas chegam ao ponto de ônibus, Melody e Daria não perdem a oportunidade de provocá-las. E Ed tenta atear fogo no cabelo de Lilith. O que ele não sabe é que a jovem é um demônio e por isso não pode ser queimada. Ao perceber a presença do delinquente, Lilith quebra o seu nariz com uma cotovelada e convence Melody e Daria de que a mãe de Greta é uma grande estilista que trabalhou em Nova York. Naquela tarde, Lilith tira algumas fotos de Greta e usa o Photoshop para torná-las mais atraentes. Em seguida, a jovem faz uma montagem e cria uma página falsa na internet para provar que estava dizendo a verdade sobre Sybil ser uma estrela da moda. Durante o intervalo, Lilith se depara com Samuel
e o rapaz a convida para ir à praia. Enquanto o casal combina de fugir da escola, Greta é abordada por Melody e Daria, que se aproximam para pedir um vestido de tricô. Antes de ir embora, Lilith entrega um estojo de maquiagem para Greta e a garota vai se arrumar para ir ao encontro. Neste momento, a ruiva rouba a bicicleta de Ed e tenta aprender a pedalar enquanto vai ao encontro de Samuel. Minutos depois, eles chegam à praia e Lilith corre em direção ao mar. Após se divertirem juntos, os jovens se deitam na areia e Samuel novamente decide beijá-la. Porém, dessa vez Lilith não foge e decide abraçar os seus próprios sentimentos. Naquela tarde, Greta acompanha Carlo até o auditório da escola e observa Melody e Daria treinarem para o festival de música da escola. Porém, quando descobre que a jovem canta na igreja, o rapaz a convida para subir ao palco e fica impressionado com a bela voz de Greta. Enquanto o trio ensaia a canção, o professor Seidel aparece e informa que o diretor ordenou que a banda fosse impedida de tocar no festival, pois encontrou um vídeo de Melody e Daria circulando no YouTube. Após assistir a gravação, o diretor chegou à conclusão de que as jovens seriam um péssimo exemplo para os outros alunos e decidiu cancelar a sua apresentação. Depois de passar a tarde inteira na praia, o casal decide parar para tomar sorvete e Lilith descobre que recebeu dezenas de mensagens do seu pai. Após respondê-lo, a jovem percebe que muito em breve seu conto de fadas será destruído, então decide ir embora e encontra Gabriel no caminho. Neste momento, Greta está caminhando de volta para casa ao lado de Carlo e o rapaz a convida para se juntar à sua banda permanentemente. Quando o casal estava prestes a se beijar, Gabriel aparece e oferece uma carona para sua filha. Envergonhada, a menina entra no veículo e quando chega em casa ela vai chorar em seu quarto. Imediatamente Lilith vai atrás dela e tenta acalmá-la. Mesmo chateada, a jovem agradece sua amiga pela gentileza e afirma ser muito grata por tê-la conhecido. Naquela tarde, enquanto ajuda a Greta a colher rabanetes, Lilith conta sobre a aposta que fez com seu pai e revela que terá que voltar para casa em breve, pois está perdendo a sua essência maligna. Ao ouvir isso, Greta a abraça e afirma que está disposta a ajudá-la a fazer maldades, pois não quer que a sua única amiga vá embora. No dia seguinte, a jovem leva os vestidos que Melody e Daria pediram, e ao sair do banheiro, ela se depara com Carlo. Envergonhado, o rapaz se aproxima para continuar o beijo de onde eles pararam no dia anterior, mas o casal é interrompido por Lilith. Após arrastá-lo para o corredor, a jovem afirma que deseja romper o trato que eles fizeram e ordena que Carlo não brinque com os sentimentos de Greta. Ao ouvir isso, o rapaz se sente ofendido e afirma que não pretendia magoar a garota, pois está se apaixonando por ela de verdade. Neste momento, ele devolve o dinheiro que recebeu de Lilith e conta para Greta tudo o que aconteceu. Quando descobre que sua melhor amiga pagou Carlo para terminar com ela, a jovem fica extremamente decepcionada e afirma que jamais imaginaria que Lilith seria capaz de fazer algo para machucá-la. Assim que Greta vai embora, Lilith recebe uma mensagem de Samuel e pedala até a praia para encontrá-lo. Quando a garota aparece, o rapaz enrola a passagem de trem que comprou para Berlim e a coloca dentro de uma garrafa de vidro. Em seguida, Samuel arremessa a garrafa no oceano e afirma que mudou de ideia sobre se mudar. Agora que conheceu Lilith, ele pretende permanecer em Birkenbroom para que eles possam ficar juntos. Quando descobre que o jovem pretende ir para a escola e se formar por sua causa, Lilith entra em pânico e tenta fazê-lo mudar de ideia, pois não quer que Samuel desista dos seus sonhos por causa dela. Neste momento, a garota afirma que conhecê-lo foi a pior coisa que já aconteceu com ela, pois por causa dele, ela se tornou uma pessoa mais fraca e sentimental. Após dar um fim em seu relacionamento com Samuel, Lilith decide ir embora e pedala de volta para a escola com lágrimas nos olhos. Ao final da aula, ela vê Greta se despedindo de Carlo antes de entrar no ônibus e decide ir atrás dela. Após entrar no veículo, Lilith se aproxima de sua amiga e revela que terminou o namoro com Samuel, mesmo gostando muito dele. Ao ser questionada sobre o motivo de ter tomado essa decisão, a jovem afirma que terá que deixar a cidade por culpa dele, pois seu pai jamais a deixaria ficar em Birkenbroom depois de saber
saber que ela está apaixonada. Na tentativa de acalmá-la, Greta afirma que não há como o pai de Lilith descobrir o que ela sente por Samuel. Então a jovem mostra sua esfera Lochnar e revela que aquele objeto funciona como um termômetro para suas emoções. O ideal é que a esfera estivesse toda preta, mas agora que ela está cor-de-rosa, seu pai facilmente descobrirá que Lilith está apaixonada. Frustrada, a jovem revela que tentou ser má, mas falhou miseravelmente e agora ela não sabe mais o que é de verdade. Quando descobre que o pai de Lilith chegará no dia seguinte para levá-la, Greta se compadece da dor de sua amiga e decide ajudá-la. No sábado, quando finalmente chega o dia do concurso musical, Gabriel e Sybil levam as meninas para a escola e Greta devolve o estojo de maquiagem que Lilith emprestou para ela no dia anterior. Naquele dia acontecerá uma rifa beneficente e Gabriel decide contribuir com uma abobrinha gigante que ele mesmo cultivou no quintal de sua casa. Foi com aquele legume que Gabriel ganhou inúmeros concursos e agora ele será leiloado. Enquanto caminha pelo pátio, Greta pergunta onde o pai de Lilith está e a jovem afirma que ele chegará em breve. Ao ver Melody e Daria, Greta decide ir falar com elas e pede que Lilith guarde o seu lugar no auditório. Juntas, as três garotas cochicham sobre algo que estão planejando fazer durante o show e são surpreendidas por Ed, que não perde a oportunidade de lembrá-las de que elas foram impedidas de se apresentar. Neste momento, Carlo aparece para falar com Greta e então Melody e Daria decidem ir para os bastidores do palco para realizar a sua missão. Após confirmar que o plano de vingança contra o diretor está em andamento, o rapaz ajuda Greta a levar a abobrinha para dentro da escola, enquanto Melody e Daria espalham um pó de mico nos figurinos dos participantes. De repente, o diabo aparece na escola e por onde ele passa as pessoas se afastam, pois é possível sentir a sua presença maligna a vários metros de distância. Quando seu pai entra no auditório, Lilith vai atrás dele e se senta ao seu lado, enquanto o professor Seidel apresenta o diretor Peppenhoff aos pais dos alunos. O diabo entrevista sua filha e pergunta se ela já conseguiu converter Greta para o caminho do mal. Ao ouvir essa pergunta, Lilith se sente mal por não poder dar a resposta que o seu pai está esperando, e o diabo afirma que está decepcionado com ela. Quando sobe ao palco, o diretor decide fazer um discurso para falar sobre a viagem que fez para a África, e conforme ele passa os slides, todas as pessoas da plateia começam a rir. Sem entender o que está acontecendo, Peppenhoff decide dar uma olhada na tela e descobre que as fotos que ele selecionou para a apresentação foram trocadas. Furioso, ele começa a gritar com o professor Seidel e pergunta o que está acontecendo, mas nem imagina que Carlo é o verdadeiro responsável por aquela pegadinha. Após encomendar a expulsão do aluno que causou todo aquele constrangimento público, o diretor anuncia a apresentação do quarteto Helmholtz. Um dos integrantes daquele grupo musical é Ed, que sobe no palco com um gorro vermelho na cabeça. Antes do quarteto iniciar a apresentação, Peppenhoff ordena que o seu filho retire aquele gorro e todos da plateia ficam horrorizados ao ver os cabelos queimados do rapaz. Nesse momento, Lilith olha para o seu pai e percebe que ele está orgulhoso dela. Até agora, tudo deu errado durante o festival, e quando a banda de Ed começa a tocar, o caos continua. Durante a apresentação, os 4 integrantes começam a se coçar graças ao pó de mico que Melody e Daria espalharam em suas roupas, e precisam sair correndo do palco. Nessa hora, o diabo começa a procurar Greta na plateia, e quando não encontra a garota, ele deduz que é ela quem está por trás de todas aquelas sabotagens. De repente, as cortinas do palco são derrubadas, e Carlo dá play na música para que Greta e suas amigas possam iniciar a sua apresentação. Ao ver as alunas dançando no palco, o diretor tenta impedi-las, mas elas continuam a coreografia e obrigam Peppenhoff a aceitar a sua derrota. Furioso, ele vai prestar contas com Seidel e o ataca por desacatar as suas ordens. Nesse instante, o professor decide revidar e derruba o diretor com um único golpe. Quando vê Greta, a garota mais certinha da
da escola vestida daquele jeito, o Diabo fica surpreso e parabeniza sua filha pelo excelente trabalho. Ao final da apresentação, Greta informa que precisa fazer um pronunciamento e agradece Lilith por tê-la encorajado a ser ela mesma. A jovem afirma que se não fosse por sua amiga, ela não estaria naquele palco e joga o vestido da coleção de sua mãe para a plateia. Imediatamente as meninas do ensino médio começam a disputá-lo e Sybil se sente orgulhosa quando descobre que aquelas adolescentes gostam dos seus vestidos. Durante o intervalo, o Diabo acompanha sua filha até os corredores da escola e a parabeniza pelo excelente trabalho, pois nem mesmo seus demônios mais experientes seriam capazes de corromper tantas pessoas em tão pouco tempo. Antes de ir embora, o Diabo pergunta se sua filha tem certeza de que já está pronta para sair de casa para trabalhar no mundo dos humanos em tempo integral, e Lilith afirma que sim. Então, para ganhar a sua carteirinha de representante de campo de primeiro grau, a jovem precisa passar em um último teste e o seu pai pede que ela mostre o seu Lochner. Apreensiva, a jovem abre sua mochila e pega a esfera que estava guardada dentro do seu estojo de maquiagem. Porém, ao segurá-la, a esfera não muda de cor e Lilith fica surpresa. Neste momento, seu pai pergunta para qual cidade do planeta ela deseja ir e a jovem afirma que permanecerá em Birkenbrunn. Após pegar a sua carteirinha, Lilith se despede do seu pai e Greta aparece para perguntar se o plano funcionou. Quando descobre que sua amiga não terá que ir embora, a jovem a abraça e comemora sua vitória. Nessa hora, Lilith aproveita para perguntar de quem foi a ideia de destruir o festival e fica surpresa quando descobre que Greta foi o cérebro por trás de todas aquelas sabotagens. Ao questionar Greta sobre o motivo do seu Lochner não ter mudado de cor, Lilith descobre que ela usou o esmalte preto para cobrir a esfera e fica impressionada com a genialidade de sua amiga. Quando encontra os seus pais, Greta pede desculpas por ter se vestido daquela forma, mas Sybil decide apoiar a sua filha e a parabeniza pela apresentação. Em seguida, a jovem vai ao encontro de Carlo e revela que o plano deles deu certo. Neste momento, o casal finalmente consegue dar o seu primeiro beijo e isso acontece diante de toda a plateia. Após descobrir que permanecerá na cidade, Lilith decide ir atrás de Samuel e corre até a estação de trem. Ao vê-la, o rapaz se levanta e decide ir embora, pois está muito zangado com ela. No entanto, Lilith vai atrás dele e pede perdão por tudo o que aconteceu. Em seguida, ela confessa os seus sentimentos e afirma estar apaixonada por Samuel. Ao ouvir isso, o rapaz decide aceitar as suas desculpas e afirma que permanecerá na cidade. Então, Lilith usa os seus poderes para ajudá-lo a incinerar a passagem de trem. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que o Diabo descobrirá que foi enganado por sua filha e retornará para levá-la de volta ao inferno? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!